Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo, Filipenses 4:8. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão, conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria, nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, querido irmão, agradecidos estamos pela oportunidade benéfica do reencontro semanal, do aprendizado, das reflexões que o estudo das cartas de Paulo nos trazem. Que possamos, Jesus, como diz o benfeitor Emmanuel, aprender a sorrir para as dificuldades, sejam elas quais forem. E para isso precisamos das suas forças, das suas energias, das suas vibrações, que venham a nos encharcar, corpo e espírito, nos fortalecer, nos animar, para que possamos, dignos da sua compreensão do seu amor, continuarmos firmes no caminho de trabalhadores fiéis da sua seara, com o propósito a cada dia de nos melhorarmos. Ampare a cada lar aqui representado, ajude-nos na compreensão do texto e acompanhe-nos para que possamos, com passos firmes e fortes, vencer a nossa jornada. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Essa mensagem de hoje tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos ler lá no 31, né? Aliás, tem tudo a ver com esse restante aqui do capítulo dos Romanos aí, que a gente pode fazer uns links muito, muito bons aí. Oficialmente, boa noite para todos. Estamos no capítulo 8, versículo. Eu dei uma escapada hoje na hora de colocar, achei que o capítulo é igual falou, o capítulo é tão bonito que eu queria voltar a ele um pouquinho mais, mas a gente parou no 18 e 19 aí. Tá, gente? Romanos, capítulo 8, 18 e 19 que a gente vai começar. Muito bem. O capítulo agora do 18 até o finalzinho dele lá, até o versículo 39, ele dá uma mudada de tom. Ele vai ficar mais espiritual. Ele é uma compreensão que vai precisar muito da nossa habilidade de extrair o conteúdo espiritual das palavras de Paulo. Ele vai precisar muito dessa abstração, muito dessa visão de futuro, porque Paulo aqui vai muito longe. Ele vai muito longe aqui, tá? Só para começar, os versículos 18 e 19 vão demonstrar o quê?
duas eras distintas. Vamos introduzir então. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. Ó, vamos por partes aí. Conforme eu falei, o versículo 18, ele está mencionando duas eras. E duas eras, uma está sendo vislumbrada por Paulo. Qual que é a era que a gente está vivendo aqui? Hoje, atualmente. Qual que é a era que a gente está vivendo aqui que Paulo está falando ali? Qual que é? É o dos dias encarnados. Oi? É enquanto você está encarnado. É aqueles dias que eles estão encarnados. Não, aqui no versículo 18, qual que é a era que ele menciona que a gente está agora, nesse momento? A era do Espírito. A era do sofrimento do tempo. Os dias atuais. Isso, os dias atuais, com efeito que os sofrimentos do tempo presente somos nós aqui. Tá? Nós estamos na era do sofrimento. E isso ele vai explicar por quê. Ele vai explicar muito bem isso aqui. E aí, qual que é a outra era que ele está mencionando aqui? A era da glorificação. Então a gente tem a era dos sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que vai vir. Então são duas eras, gente. São duas eras diferentes. Eu estou sofrendo, eu estou aqui, mas existe a era da glorificação. O sofrimento é tempo presente. A era da glória é o porvir dos mundos, é o futuro do nosso mundo. É o mundo celeste. Não é nem regenerado, tá? Não anota nem que é regenerado, porque não é. É a glorificação do planeta terrestre, que é mundo celeste. Vai entrar na esquadra de mundo celeste. O sofrimento... Então eu pensei errado. Porque eu pensei no agora, nos dias atuais, no sofrimento que o ser humano está passando agora e a glória de quando ele desencarna e aí, pelo sofrimento que ele vivenciou, ele vai, então, resgatar os erros e aí vai ter uma recompensa, digamos assim, depois do desencarne. Jane. Mas continua sendo espírito imperfeito, então não atingiu a glória de Deus. O pensamento da Jane, ele não está totalmente equivocado. É um pensamento, ok, é uma ideia, é válido, você pode trabalhar, só que a glorificação é o mais alto grau da hierarquia. E por quê? A glória vai recompensar o sofrimento. Exatamente. Ele vai falar da esperança. Ele vai falar da esperança. Então, hoje, atual, nós estamos no resgate. Nós estamos na redenção. Nós estamos em passagem para o mundo regenerado, tá? Que é esse despertamento, é esse trabalho que nós estamos tendo intimamente da glória ser revelada em nós. Vamos falar numa linguagem bíblica agora. Nós estamos no caminho da glorificação. Tá? Nós estamos no caminho da glorificação. E essa mensagem, ela vai ser melhor entendida, é uma mensagem de esperança. Por quê? Olha como Paulo começa no 18. Ele fala assim, ó, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção da glória que vai ser revelada em nós. Gente, isso aqui é muito profundo. Risca, passa de vermelho, porque isso é muito profundo. O nosso sofrimento, ou seja, a gente não tem a mínima ideia do que vai ser esse mundo glorificado, do que vai ser esse mundo vindouro. Quanto maior o sofrimento, maior a justificação. Quanto maior o sofrimento, maior o prêmio. A gente sabe que tem um débito a ser resgatado.
Mas quanto maior a glorificação. Aí você pode até pensar conforme a Jane pontuou. Poxa, eu nessa existência, eu sofri isso. Desencarnei, resgatei, estou quite com isso aqui. Eu fui glorificado relativamente nesse ponto. Mas tem outros pontos que eu tenho que trabalhar. Só que aqui o pensamento é glorificação. Eu tenho que subir. Ele jogou aí também, Sidney, do lado aí, ó, ele deu uma referência em 2 Coríntios 4,17, que vai de encontro a isso aí que você está falando. 2 Coríntios, isso. Isso. Pode anotar aí, isso aí, beleza. Eu pensei aqui, enquanto nós estamos estudando, em 2 eras, né? Quando você destacou as eras. Eu penso que esse sofrimento tem a ver com a era da matéria que ainda estamos nela. E essa glorificação é a era do espírito. Nós ainda estamos tendo noções, nós temos o conhecimento reencarnacionista, mas não as ações pautadas em cima. Então, essas 2 eras, pode ser? Perfeito. Esse vai ser o pensamento que ele vai trabalhar nos versículos seguintes. Exatamente isso aí. É isso aí. A gente está nessa área da matéria, a gente está no sofrimento, a gente está na ilusão da matéria, a gente está vivendo. É claro que não tem nenhuma crítica nisso. Não tem nenhuma crítica nisso. Para nós espíritas, a gente sabe, o sofrimento tem o seu valor. Nós conhecemos a lei de justiça, de amor e caridade. Tá, o livro dos Espíritos, na 3ª parte dele, que é são as leis morais. Então, a gente tem inteiramente subsídios e conhecimentos para decifrar por que eu estou aqui, qual que é a minha missão e qual o meu objetivo. Principalmente nós espíritas, né? E outro item importante e que vale muito a pena frisar aqui é que o sofrimento, ele nos une. O sofrimento, ele faz uma unificação. O sofrimento aproxima os seres humanos. Nós temos condição de compreender e auxiliar. Nossa, fulano está passando, está precisando de uma ajuda. Nossa, eu passei por aquilo ali também. Eu vou lá abraçar. Eu vou dizer umas palavras amigas. O sofrimento, ele de alguma forma é uma teia de Deus que nos envolve a todos. E ali dentro é praticado a caridade dentro daqueles que estão em débito. Porque nós temos condição de compreender uns aos outros. Então ele vai nos unir. Você quer ver uma coisa profunda? Por que Jesus se utilizou do samaritano na parábola em que ele ajuda um pobre caído lá? Por que Jesus usou o samaritano? Quero resposta de vocês. Por quê? Naquela época, os samaritanos sofriam preconceitos. Eles não eram aceitos pelos judeus. Porque eles eram excluídos. O samaritano sofria. Quem melhor para compreender a dor de uma pessoa ao caminho caída do que aquele que está sofrendo preconceito? O samaritano, usado por Jesus, não tem essa questão, mas a profundidade dele é o sofrimento. É o sofrimento daquele que estava caído, ele se compadeceu. Está no texto, ele se compadeceu. Por quê? Porque o sofrimento os uniu. Ele sofria preconceito, ele sofria despeito dos judeus de Jerusalém. E quem sofre tem muito mais de condição de ajudar aqueles que estão passando por um momento delicado. Então o próprio Paulo, a própria experiência de Paulo, quando a gente toca a vida dele, desde a sua conversão, desde a sua visão de Jesus, foi só tribulação, gente. Foi só tribulação uma após a outra. Por onde ele ia, foi a família dele, foi o pai dele, foi a mãe dele que desencarnou magoada com ele, o pai dele que negou ele, os amigos que negaram ele. Foi só tribulação. Os próprios discípulos desconfiaram dele no início, é lógico. Ele estava tocando a perseguição e agora vem bater na nossa porta.
Então, e mesmo depois teve aí, vamos dizer assim, o partido da circuncisão, que não gostava do Paulo. Então, gente, foi só tribulação. Foi só sofrimento. Então, a questão hoje que nós estamos vivendo hoje, nessa nossa atualidade, nesse caminho para a regeneração do sofrimento, é uma questão muito profunda. Porque nós temos muito mais condições de auxiliar um ao outro, de sermos amigos, de dar um abraço, de acolher, de falar. Ele nos une. Então é uma questão muito profunda, mas vamos voltar para o texto, tá? Então a condição de glorificação que nós passamos é uma era futura, é uma condição de espírito puro, é uma condição de espírito de primeira hierarquia, tá? E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo isso vai demorar? Para cada um. Hein? O seu áudio está fechado, Márcia. Eu vi você movimentar. Individual, né? Individual, e ele se torna coletivo quando todos fizermos esse processo, né? Mas é individual, ele é pessoal, porque não consigo fazer pelo outro. Exatamente. Né? Mas ele vai se dar. Mesmo que a passos lentos de cada um, ele se dá. Graças a Deus. Aí, você quer ver uma outra pergunta interessante? Quanto tempo o pai da parábola do filho pródigo esperou o filho voltar? A gente não sabe. O tempo que ele precisou. Exatamente. O tempo da redenção dele. Não tem o tempo contado em dias, em horas. Foi o tempo espiritual dele. Eu me lembrei do livro do Raul, né? O Tempo de Deus. Tem um livro com esse tempo, né? Lindo, lindo. Então, o versículo 19 fala da criação. A criação expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Ele aqui está nos nomeando filhos de Deus, está ansiando pela nossa evolução. Ele está ansiando pela nossa evolução. E aí, eu vou começar a introduzir um termo que ele vai trabalhar aqui. Vamos falar assim agora, olha. O mundo de provas e expiações está gestando o mundo de regeneração. Que vai gestar o mundo celeste para sermos espíritos puros. Esse mundo, esse sofrimento está gestando. Está gestando. Deus está esperando por nós, né? Então, quando Paulo ele trabalha algumas vezes o texto como assim a ressurreição assim, não morre, não reencarna mais, espírito puro, não morre, não encarna, não desencarna. A ressurreição para Deus é espírito puro. É o espírito justificado. Exatamente, glorificado, justificado, zerinho. Tô zerinho, tá? É igual Jesus. Jesus não estava mais sujeito à reencarnação em mundo material. Não tinha obrigação nenhuma de vir aqui. Veio pelo amor a Deus, veio por amor aos seus irmãos menores, aos seus irmãos pródigos, né? Ele veio realizar aqui. Então, o que nosso mundo está fazendo? Está em processo de parto. Processo de parto. Ô Sidney, Sim. No versículo 18, a gente pode tirar também de conteúdo espiritual a misericórdia de Deus, quando Paulo fala que o sofrimento do tempo não tem, quando ele diz proporção. Não tem proporção, Por que ele não tem a mesma proporção? Porque Deus é misericórdia e permite que nós parcelemos a nossa dívida. E mesmo que nós
né, não consigamos neste mundo, ele vai te dar uma outra chance em outros mundos. Então, tá parcelando isso é o quê? Misericórdia. Né? Vamos dizer assim, a misericórdia. A conta de Deus é infinita. Infinita. É infinita, ele vai te dar as oportunidades, as chances que for mais necessário. Aí, igual a Márcia falou, vai depender da velocidade de cada um. De cada um. É a proporção. Exatamente. Né? Muito bem. Muito bom lembrar disso aí. Vamos andar um pouquinho mais. Versículo 20. Mas Sidney, desculpa, depois falar. você olha na letrinha H da Bíblia aí, da BJ, tem uma explicação muito boa para esse 19 aí, mais ou menos o que a gente falou aqui. Vamos ver aqui, ó. Na letra H, olha aí. O mundo material criado para os homens participa do seu destino. Ok. Amaldiçoado por causa do pecado do homem. Ele se encontra atualmente em estado de tensão, de vaidade, qualidade da ordem moral ligada ao pecado do homem, servidão da corrupção. Ok. Você vê, ó, a vaidade é a qualidade moral e a corrupção é qualidade e ordem física. Ou seja, acaba de explicar essas duas eras, né? A material e vai ser objeto de redenção e participará da liberdade do estado glorioso. Exatamente. Né? Bom essa notinha aí. E o versículo 20, ele introduz isso, ó. De fato, a criação foi submetida à vaidade. Não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança dela também ser libertada da escravidão da corrupção. Para entrar onde? Na liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, glória dos filhos de Deus. Lá na frente. Eu entendi isso aí. Oi? A criação foi submetida à vaidade não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu. Me explica isso aí. Por vontade de nós mesmos. Nós submetemos a isso aqui. Não por então vontade da não criação. por vontade de Deus. Sim. Eu não por vontade. Errado. Não, eu vou te colocar no mundo, mas você vai sofrer o mal. Não. Mas submeter da gente que nós nos submetemos a isso. É o erro de Adão, que a gente falou. É o pecado do homem que fala lá. Aí você pode botar, né, o modelo de Adão, a lei de ação e reação, as leis de Deus, né, as leis de corrigenda. A transformação do Paulo. Isso. Né, porque quando olhava para ele, o via Paulo, mas quando o encontrou, era Saulo. Era Saulo. Então, numa linguagem que a gente está trabalhando, a criação foi submetida, a vaidade, etc. e tal, foi submetida a sarx, as más inclinações, a carne. O que a gente fez, gente? Não por seu querer, mas por vontade daquele que submeteu. O que a gente fez? Nós abafamos a nossa essência. Abafamos. E aí, optamos pelo orgulho, pela violência, pela vaidade. E essas imperfeições que nós nos submetemos, nós nos tornamos escravos delas, das inclinações mais. Usando o linguajar lá do início, nós tiramos Deus do centro e colocamos a nós mesmos. Isso aí. Nós nos submetemos, ou seja, eu me submeto a ser Deus da minha vida. Eu quero, eu posso. Deus me deu liberdade, eu vou fazer. Ok, Deus fala assim, ok, tudo bem. E aí eu me torno escravo. Aí você vai se tornar escravo de você mesmo. Você vai criar aquele mundo seu ali, e aí sem planificar, sem nada, até que o seu esgotamento te retorne para a essência divina. Esse é o filho pródigo. Entendeu? Esses são os espinheiros da parábola do semeador. Os espinheiros. Ele jogou a semente, eu deixei os espinheiros virem e não vão criar raízes. São os espinheiros, que é um livre-arbítrio. Está lá. Então nós abafamos a nossa essência divina. E o versículo 21 fala isso muito bem. Né?
dela também ser libertada da escravidão, da corrupção. Ou seja, a gente tem que ser libertado disso aqui. A gente tem que ser libertado disso aqui. Qual que é o nosso caminho? Nosso caminho está aqui, ó. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Parece até um termo evangélico, né? Amém, glória, aleluia, Jesus, né? Né? Parece, mas é Paulo que escreveu, gente. Liberdade da glória dos filhos de Deus. É o caminho. Eu sou livre com os vícios que eu tenho? Não. Eu sou escravo deles. O que eu tenho que fazer? Tá aqui. Me libertar. Libertar. E quem é que vem? Jesus vem nos libertar. Por isso que tem a expressão Jesus salva. Ok, em partes não tem muita razão, mas outra parte tem. Jesus salva por quê? Porque ele vem me libertar. Mas se eu deixar ele me libertar. Mas ele vem libertar pelo caminho do evangelho. Sim, sim. Se a gente seguir. Sim, sim, sim. É o caminho. É. A escolha tem que ser minha. A escolha tem que ser minha, Sim. exatamente. Ninguém vai fazer escolha por você. É o que eu comento, né? Todo mundo tem seu benfeitor, a sua benfeitora espiritual, mas eles não fazem escolha pela gente. A escolha é individual, particular de cada um. É de cada um. Tá? Então, a nossa terra hoje, ela está escravizada. É uma corrupção, ela está escravizada pelo mal. O caminho é a liberdade. Está aqui. E aí, Paulo fala uma coisa belíssima, que é o versículo 22, que eu já introduzi isso antes, né? É a gestação. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. Amém. Nós vimos muito nos profetas. Os profetas né? falam muito disso também. Muito sobre isso, a dor do parto. A dor do parto, gemer através da dor do parto, a metáfora da gravidez. Né? Eles falam muito isso também. Então, a gente pode falar que é uma nova criação em oposição à criação da Adão? Olha, Joelma, eu não sei se a gente pode falar se é uma nova criação, porque é uma nova adesão ao projeto de Jesus. Porque o planeta inteiro ele está gestando. E o objetivo é sermos diferentes, sermos novos. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir. A gente tem que permitir. Que eu entendo, a criação é perfeita, Sim. harmoniosa. A gente que submete ela, que deturpa, que interfere, e aí a gente precisa gestar, né? Fazer com que nasça aquilo que já estava previsto ao nascimento. Exatamente. Mas no processo do eu não pensei em recriação, não. Eu pensei em uma nova criação, no sentido de evoluir. Ok. Tá ok. Pode falar, Márcia. Com essa simbologia da gestação, me lembrei aqui que no processo do parto trabalha a mãe como sendo a natureza, né, o nosso planeta, mas o ser reencarnante, ele também trabalha. O processo da gestação, o processo do parto, é um trabalho feito também pela criança. Então, nós, enquanto criaturas, precisamos também trabalhar neste processo. Envolve a tudo e a todos, né? A gente pensa assim, a mãe vai parir o filho, ela vai fazer o trabalho todo, a criança também faz a parte dela. Uhum. Né? Então, é um todo que é necessário aqui. Talvez nesse raciocínio a Joelma tenha pensado numa nova possibilidade, porque ali vai se deixando, né, as questões imperfeitas. Porque, assim, a questão é muito profunda, né, gente? É um texto que a gente não tem. Então, assim, hoje, agora, nesse momento, a gente discutindo isso aqui, tem coisas que estão passando pela nossa cabeça que você fala assim, nossa, isso tem sentido, mas assim, o linguajar, a metáfora é diferente. E tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Tem tudo a ver, tudo assertivo. Não tem um pingo aqui de um i que não esteja fora do lugar. Então, assim,
uma metáfora que ele utiliza da gravidez, e conforme a Márcia falou, isso denota um trabalho nosso também, porque no fim o Paulo vai falar da esperança para aquele que está sofrendo. Quando a mãe está em serviço de parto, o final é a alegria. O final é a satisfação. O final é a felicidade. Então, o momento todo vem gestando, aqueles meses todos. Né? Vocês estão aqui, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Não tenho nem como aprofundar nisso aí, mas passa aqueles meses todo dor aqui e ali, e vai e tal, e faz aqui, não consegue ir ao banheiro, e não consegue posição. Mas isso tudo tem um propósito no final, porque é como se fosse assim, todo sofrimento vai ser recompensado. Seu filho vai vir. A alegria vai vir. Né? Então é isso que ele está trabalhando aqui. É isso aqui. Alguém quer falar? E depois essas dores são esquecidas. Porque vem outras dores. Mas no processo de gestação, acabou a dor do parto, a mãe não está nem lembrando mais do que ela sofreu. Sim. Ah, tá, entendi agora o que você quis dizer. Entendeu? Entendi. Perfeito, fazendo essa comparação. Ela sofre tal, mas depois que acaba, que ela tem o filho nos braços, ela não lembra mais. Você acha que toda hora que olha para o filho vai lembrar das dores? Não. Tanto que a gente tem outro. Se não parava no primeiro. Tá certo, entendi. Tá vendo só como que eu tenho a dificuldade de entender, mas claro que tem aqui quem consegue compreender e falar melhor do que eu. Beleza. A tio, a Glória Verônica. Então sim, essas dores não vai ser inútil. E aí realmente a gente faz o link com o que a Joelma pensou, porque vai nascer um filho melhor. Vai nascer desse mundo um filho regenerado. Né? Realmente, Joelma, assim, você falou e eu fiquei aqui tentando raciocinar, mas realmente vai ser uma criação em Jesus. Oi? Eu não viajei muito. Não, porque assim, os conceitos são novos, assim, apesar de o discurso vir lá de trás, mas é verdade, né? Eu não sei se está aqui do lado da BJ, se eu anotei aqui, peraí. Tem uma passagem, gente, só para você ver que isso não é novidade. Está em João, capítulo 16, versículo 21. João 16, 21. Eu anotei aqui do lado da BJ, mas ela não tem nas referências da BJ, e é muito importante. O que fala João 16, 21? Ele fala assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de dar à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha o que vocês acabaram de falar. E eu anotei aqui do lado. A Verônica acabou de falar isso. João 16, 21. Pode falar assim, Verônica 16, 21, então. Né? E aí no João tem uma notinha D, que fala imagem bíblica tradicional para designar o doloroso nascimento do mundo novo messiânico. Que bacana. O mundo messiânico, esse mundo glorificado, gente. É a nova geração sendo criada. Nós estamos nas dores de parto. É um processo evolutivo. Gemer, agonizar, sentir as dores. Esse parto vai dar origem ao mundo regenerado, que depois vai dar a origem ao mundo celeste, e vai por aí. E quando atingirmos essa glorificação, também não lembraremos desse sofrimento todo. Né? A gente vai lembrar como uma história, mas a gente não vai sentir essas dores. É igual a mãe, às vezes costuma contar como foi o parto de determinado filho, mas assim, contando já como um aprendizado, como uma experiência. E o interessante disso tudo, Jane, é que quando Deus ele cria o mundo, ele cria de forma primitiva. Mas aqui dentro do nosso planeta, tá esse gene, tá essa maravilha que vai eclodir. Né? Porque assim, o nosso planeta ele ficou grávido aí de mundo primitivo, provas e expiações, e vai dar origem ao mundo celeste.
Então, nós temos esse gene divino. Somos nós com esse gene divino. E no raciocínio, nós lembramos do espírito, né? Nós estamos encarnados, mas nós somos centelha divina. É o macro e o micro, né? É essa dualidade. O que está funcionando lá fora do mundo funciona dentro da gente. É a natureza, é a beleza da criação de Deus, né? A beleza da natureza, a perfeição dela, né? É a perfeição dela. É muito bonito isso, gente. Esses versículos aqui são muito bonitos. E o 23. E não somente ela. Olha o que a Márcia acabou de falar, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Nós temos a primícia do Espírito. É o famoso capítulo 23 do Fonte Viva, ou 30, agora até esqueci. Que fala do gene divino, que a gente sempre vai mencionar. Tá lá. É a primícia do Espírito, gente. Essa só rapidinho. Esse termo aqui, ó, primícias do Espírito, é a primeira vez que Paulo utiliza isso aqui, tá? É uma ideia nova dele. Pode sublinhar isso aqui, é a primeira vez que ele usa o termo primícias do Espírito. Tá? Alguém quer comentar? Seria, no caso, espiritualizar a matéria, né? Quando ele fala redenção do nosso corpo. Espiritual. Porque normalmente o que a gente vive no presente? Materializamos o espírito. No caso aqui é o inverso. Espiritualizar a matéria. Nós vamos resgatar o nosso corpo da sarx. Nós vamos resgatar, retirar ele, né? Espiritualizar. Espiritualizar. Tem um conteúdo espiritual que eu vou trazer para vocês aqui, das festas do povo judeu. Só para a gente... Porque assim, o Paulo fala de primícias do Espírito. E primícias é uma das festas judaicas. Então eu vou trazer só um conteúdo espiritual para você ver que está tudo encadeado. Os judeus têm várias festas, mas existem 3 principais. É a festa dos tabernáculos, chamada Sukkot, que inclusive foi no final delas que o Hamas atacou o Jerusalém, foi no finalzinho dela. Tem a Páscoa, né? Que também é uma festa católica cristã, que é o Pessa. E tem o Pentecostes, que é Shavuot, tá? Só que é o seguinte, a festa das primícias, elas são 7 semanas depois da Páscoa. A festa das primícias são 7 semanas depois da Páscoa, dá mais ou menos 50 dias, alguma coisa no calendário deles. E a festa das primícias, gente, é como se fosse assim, olha só, na Páscoa eu plantei. Eu fui lá, peguei a sementinha, coloquei ali. Nas primícias, eu vou começar a aparecer. Né? Aquela mudinha, ela vai começar a aparecer. Então, qual que é o conteúdo disso tudo? E aí, utilizando Jesus. Aconteceu aquilo tudo que a gente sabe na Páscoa. Ali, com a sua ressurreição, com todo o sofrimento, dentro de nós, foi colocado uma plantinha, uma semente. E essa semente, ela tem que começar a crescer para virar primícias, que irão virar as primícias do Espírito. Nós estamos começando, vocês podem até discordar, né? Não tem problema nenhum, mas nós estamos começando a desabrochar essa plantinha, né? Esse germe ali está começando a nascer. Ainda não virou nem um broto, não virou quanto mais nem uma árvore. Então, esse brotinho hoje, que a gente está tentando
né, fazer com que ele se adube pelas coisas do Espírito, pelas coisas que os Espíritos nos trazem, por Cristo nos traz, ele está começando a adubar, a ganhar força. Então hoje nós somos um brotinho. Nós estamos nas primícias do Espírito, começando a querer aparecer. A gente não é um Francisco de Assis, uma Joana, de que já começou a espalhar bênçãos, a espalhar frutos. Nós somos essas primícias do Espírito aqui. Estamos o quê? Gememos interiormente. A planta, ela sente a dor para crescer. Nós somos isso aqui que ele acabou de falar no versículo 23, gente. O brotinho. Sabe que eu lembrei das línguas de fogo, né? Que foram os brotos que daquela época os discípulos rapidamente deram resultado, né? E agora, a doutrina espírita, neste processo exatamente, nós estamos imersos nessas línguas de fogo. Exatamente. Para você ver o quanto que para nós espírito, a gente falando assim, para nós espírito, como hoje tudo está fazendo sentido para a gente. Como hoje as coisas estão mais claras para a gente, né? Demorou muito para a gente perceber algumas coisas e vai demorar às vezes outras para a gente perceber. Mas hoje a gente já tem uma luz. Hoje nós podemos falar, eu sou um brotinho. Eu sou uma primícia do Espírito. Eu não estou lá crescendo, mas assim, hoje eu sou um brotinho. Quanto tempo eu vou demorar para poder crescer, para poder fazer, eu não sei. Eu não sei. Mas hoje eu sou um brotinho. E isso é que Paulo fala, é o gene da divindade, é o pneuma, né? Porque isso tudo é um processo dolorido. Nós estamos há milênios no projeto de Adão. E agora que a gente está começando aquele brotinho a ficar verdinho, que a gente está começando a trazer alguma coisa para cá, a compreender, a tentar sair das más inclinações, para a gente poder fazer o quê? Começar a frutificar, né? A criação está gemendo. Está falando aqui no versículo 23. E aquilo dessas festas que eu trouxe, né? O Cristo semeou lá na Páscoa. O Cordeiro de Deus semeou, né? Então, nós estamos hoje o quê? Grávidos, fazendo brotinho. E quando isso começa a aparecer mais? Quando o Evangelho começar a ser colocado em prática. O Cristo semeou. Então, essa dor de parto que nós estamos vivendo, é esse brotinho aí nascendo. Nós somos essa mudinha, essa plantinha, né? Nós que estamos verdadeiramente querendo seguir o Cristo, que é totalmente diferente de ir no centro espírita, ir na igreja, é diferente. Seguir o Cristo é viver o Evangelho. É o que Paulo falou lá no primeiro capítulo dos Romanos. O justo viverá pela fidelidade. O justo vive pela fé. É vivenciar o Cristo, né? Ele está preocupado com essa semeadura. Se todo dia nós vamos no centro espírita, ali a gente está adubando. Mas o vivenciar, aonde ele vai aparecer, é fora daquilo ali. Então é quando eu começo a permitir que essas sementes do Evangelho, elas germinem no meu coração. Eu tenho essas primícias, eu sou a primícia. E essas mudas que estão espalhadas aqui, todas elas um dia vão virar uma grande floresta do Evangelho, gente. Nós vamos virar árvores do Evangelho. Isso é muito bonito, gente. E isso que Paulo está tentando falar é a mensagem de esperança. A gente está esperando, a gente vai entrar aqui nos versículos, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai entrar. A gente espera aquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente vê, a gente não está esperando, eu estou vendo. Nós vamos transformarmos em árvores do Evangelho. Eu já tenho essa muda, eu tenho essa premissa, eu sou esse brutinho, eu sou essa mudinha. Eu tenho os atributos da divindade. Estão dentro de mim a bondade, a benevolência, a caridade,
a paciência, as virtudes do evangelho eu tenho. Mas o que eu falei lá no início lá? O que a gente fez? A gente abafou isso tudo. A gente aderiu a outros projetos. A gente cultivou mais inclinações durante milênios. É o que eu falei da parábola dos espinheiros, né? A gente joga... O que o semeador fez? Jogou. Aí, numa das... Né, a gente falou dos espinheiros, mas o que aconteceu com o outro? As aves vieram e pegaram a sementinha. As aves vieram e pegaram a sementinha. Pegaram o que, gente? A primícia do evangelho. As aves vieram e retiraram aquilo ali. Eu não quero que você crie essas primícias dentro do seu coração. Eu quero que você continue desse mesmo jeito. Materialista, etc, etc e tal. Essa sementinha eu retirei. Então Paulo está falando isso. Suspirando pela redenção do nosso corpo. A redenção, a regeneração. Isso tudo para a gente poder comungar com Deus. Para a gente se aproximar dele. Né? Essa comunhão. Porque assim, comunhão mesmo, quem só teve aqui no nosso planeta foi só um. Foi Jesus. E a gente costuma falar, né? Ele é o primogênito, porque ele é o mais velho, mas dentro disso tudo ele é o unigênito, porque ele é único. Hoje, ele é primogênito e ele é unigênito, porque ele é único. Ele é o único espírito puro que a gente conhece. Então ele é as duas coisas, unigênito e primogênito. Mas a gente vai chegar lá, gente. A gente vai chegar lá. Paulo trabalha. Não é para a gente olhar o Cristo e falar assim, nossa, o Cristo está tão longe, né? Ele está lá como espírito puro, nossa, mas eu sou aqui hoje. Você tem que ver que hoje eu sou uma mudinha. Lá atrás eu nem mudinha eu era. Hoje eu sou uma mudinha. Eu quero ficar verde, eu quero trazer irrigação, eu quero trazer água viva para ser regada por ele. Eu quero crescer. E para isso eu vou precisar da dor. Eu vou precisar dessa dor de parto. Ela vai ser essencial para que essa mudinha cresça forte. Vai ser essencial para que lá na frente eu possa produzir os frutos do Evangelho. Um dia a gente vai expressar essa comunhão integral. Um dia a gente vai ser divino. Jesus falou isso, o Salmo falou isso, o Salmo 82 falou isso, nós somos deuses. Nós somos deuses filhotes, né? Somos deuses filhotes. Mas daqui a um tempo a gente vai ser divino. É tudo herdeiro, gente. Somos herdeiros, eu falei, somos herdeiros, gente. Tá esperando pela gente, né? O mestre falou, tudo que eu faço você pode fazer igual e muito mais. Por quê? Porque você é uma criatura divina. Nós somos o filho pródigo. Nós somos a divindade que está perdida aí. Nós perdemos o endereço de casa e estamos querendo voltar. E para voltar a gente precisa do guia. E ele que é o guia. Ele que tá, a gente está aí comendo as alfarrobas dos porcos aqui, né? Utilizando do talento para outras coisas, e a gente está querendo o quê? Ele é o guia. A gente precisa desse guia. Mas a gente pode trocar um pouco dessa dor, desse sofrimento pelo amor? A gente pode diminuir um pouco a intensidade desse sofrimento? Porque não existe aquela coisa que fala que você cresce. Se você não crescer pela dor, se você não crescer pelo amor, você cresce pela dor. Então, se eu escolher o amor, eu também vou crescer. Lógico, lógico. E o certo seria o caminho do amor. Seria lá atrás o caminho do amor. Tanto que ele fala, né, no versículo 20, não por seu querer. Foi submetida à vaidade, não por seu querer. Quer dizer, para ser pelo amor. Mas pelo querer, optamos pela sarx. Exatamente. Então, assim, hoje, como que nós estamos vivendo? Né, eu falho aqui, eu erro aqui.
mas eu consigo hoje já tolerar aquela pessoa que anteriormente eu já não conseguia. Eu estou na premissa do amor. Eu estou na mudinha do amor. Vai chegar uma época que a gente vai amar igual um Alcione. A gente vai amar igual um Chico. A gente vai amar igual a Joana. Hoje a gente está nessas premissas. É um caminho. O caminho original era o caminho do amor. É o caminho da gene. O gene da divindade está dentro de nós. Tanto que esses nomes que você citou aí aproveitaram mais as oportunidades do amor e estão mais à nossa frente. Não é? Quem lê a história lá, eu mencionei agora a história de Alcione. Nossa, a história de Alcione foi sofrimento desde o início até o final da vida dela. Presa. Quem veio para julgar ela foi aquele que ela amava. Que virou um inquisidor. Ele que foi, ele descobriu isso depois, quando ela estava morrendo. Tá aí. Isso tudo, gente, é adubo pra gente. Se eles conseguiram, a gente pode conseguir também. Nós estamos gestando o Cristo interior. Isso Paulo compreendeu de uma maneira tão maravilhosa que ele vira e fala: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque Paulo germinou o Cristo interior dele. Ele conseguiu. Ele fez isso, ele gestou. A gente falou das turbulências, das tribulações que ele passou na vida, mas ele estava vivendo isso. Tinha o plano A para o Paulo, ele preferiu o plano B. E ele foi da melhor maneira possível, sem reclamar, sem titubear. Quando Marcos fala que, olha, não dá para mim não, Paulo. Eu acho que eu vou para casa, minha mãe está me esperando. Eu falei assim, meu filho, você pode ir. Mas lembra-se que para aquele que quer vencer nas fileiras do Cristo, o caminho tem que ser em fila. Aquele que se desgarra tem que vencer por conta própria. Paulo foi enérgico com ele. E o que fez? Marcos depois voltou. Virou evangelista. Voltou, gente. Então não tem caminho sem redenção. Não tem caminho sem uma outra alternativa. Paulo viveu isso. Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu germinei o Cristo. Ele conseguiu se tornar um filho na plenitude. Quando Paulo vai desencarnar, vai na sua sentença de morte, ele estava pleno, gente. Você pode matar meu corpo. Eu vou servir ao meu Deus, eu vou servir a Jesus, e você vai voltar para o seu imperador. Paulo conseguiu moldar esse Cristo interior. Ele fez essa evolução. Vamos voltar? Eu estou lembrando aqui do que a Jane falou, nesse raciocínio do Sidney. Lembra do Estevão? O Estevão fez pelo amor. Mas o Paulo, pela dor, consegue chegar no mesmo estágio do Estevão. Exatamente. O Estevão chega antes. Mas sofreu também, né? Não resta dúvida. Mas no sofrimento ele estava pleno de amor, não é isso? Exatamente. O sofrimento, gente, se você pega o Paulo Estevão, você vê que o Estevão foi sofrendo desde o início. Mas aquele sofrimento para ele não é um sofrimento hoje como se fosse para nós. Porque para ele, com um estágio mais avançado de espírito, ele já compreendia melhor. Sem o Cristo, ele já era cristão. Sem conhecer o Cristo, ele já era cristão, ele já fazia tudo, ele seguia a lei de amor. Então, olha a conversa dele com a Abigail lá na prisão. Como é que ele já esclarece a Abigail a respeito dessa dor, desse sofrimento que eles estavam passando. Então, assim, utilizando a nossa linguagem, isso que a Jane falou, ele já tinha conseguido o quê? Gerir isso, esse amor. Ele já conseguiu compreender esse amor. Né? É maravilhoso essas histórias. E que elas têm que servir exatamente de força, de esperança para nós. Não de colocar uma distância física, tá tão longe, não, gente.
Nós falamos no estudo passado, foi muito bem lembrado aqui, nós somos herdeiros de Deus. Está esperando lá, nossa herança está lá. E aqui Paulo está trabalhando nesse primícias do Espírito, está trabalhando na paciência, está trabalhando na perseverança, na esperança. O versículo 24 e 25 vai falar disso, ó. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? Não. Não. E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Ele está falando o seguinte, vai demorar. Vai. Então a gente tem que aguardar com paciência, com perseverança. Com fé, acreditar. Fé, assim, da melhor maneira resiliente possível. E aqui ele aprende com a Abigail um dos ensinamentos dela e ele então destaca para nós. Olha como que esse processo é uma ponte, né? Ó, de um que aprende e passa por outro. Eu falei isso antes do estudo começar e a Márcia falou dela agora. Eu vou repetir para vocês aqui o que eu falei antes do estudo começar. Paulo foi muito intuído, tinha o Estevão do seu lado. Os capítulos passados, para mim, no meu ponto de vista, Sidney, que eu estou estudando, deu para ver muito claro o Estevão falando da carne, deu muito mais para ver falando da lei, falando das coisas, de Isaías, dos profetas. Aqui, na opinião do Sidney, esse capítulo 8 é Abigail. Para mim, vocês podem ter uma outra opinião, completamente normal. Para mim, o capítulo 8, ele para mim se chama Abigail. Para mim é. Não tem. Então aqui, ele fala assim, ó, pois a nossa salvação é objeto de esperança. Ou seja, a esperança é que sempre vai sobreviver. Nós seremos salvos por ela. É o sentimento de fé que a gente tem, que seguindo o caminho dele, a gente vai ser salvo. Vai ser salvo, exatamente. Pelas nossas ações, pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de renunciar. Isso aí. E tudo o mais. É isso aí, Maria. É isso aí. A base da esperança é a fé. A base da esperança é a fé, a fidelidade de Deus. Se ele está falando, você está esperando alguma coisa que você está vendo? Não, se eu estou vendo, então é esperança. Então, se você não está vendo, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Não tem, a base da esperança é a fé. Nós temos nossos entes que já desencarnaram. Qual que é a nossa fé? Nossa, um dia eu vou estar com eles. Um dia eu vou estar nas colônias, eu vou estar... Isso é uma fé, gente. Isso é uma fé que a doutrina espírita traz de concreto pra gente. De fidelidade. Não é, como diz aquela música antiga, não é da minha época. Né? Não é da minha época. Vamos embora que esperar não é saber. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é da minha época, tá? Mas é da minha. É isso aí, Maria. É isso aí. Então a gente tem que esperar acontecendo. A notinha B da BJ fala isso. É esperando, a modo de esperança que somos salvos. A salvação é escatológica. Ou seja, o final é a salvação. É o final. Escatologia é a doutrina da salvação, tá? Então, assim, quando ele fala escatológico, assim, é a salvação. Isso, traduzindo em linguagem bíblica, é o que falou o versículo 18 lá. A escatologia é a glorificação final nossa. Né? Chegamos à hora, gente. 20 horas aí. Né? Terminamos aí. A base da esperança é a fé. Nós vamos chegar lá. Então, sem desespero, tá? Né? Porque o desespero é o contrário da esperança. Você fica desesperado, você não está vendo, você tem que ter fé. Né? E quando você se entrega à esperança, você está reforçando o quê? A mudinha.
Está reforçando a plantinha, está tornando ela robusta, forte, resiliente. Estou cultivando a esperança. É uma plantinha cheia de espinho, você está querendo dizer. É uma mudinha cheia de espinho, Calma, né? calma. Mas nós estamos aí. Estamos aí. Nós estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Sidney, Oi. só completando o que a Jane falou do sofrimento e do amor, a Joana, no livro Plenitude, diz: interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Livro Plenitude, da Excelente. Joana. Quando um Capítulo- se afasta, o outro se apresenta. Qual capítulo, Anja? Não tenho. Ah, tá. Fica de dever de casa para nos elucidar melhor. Eu gostei dessa, tá? Eu tenho essa frase comigo. Então, aqui estamos, gente. Semana que vem eu não estarei entre vós. Eu não poderei fazer o estudo aí. Eu acho que a gente combinou, a Jane, a Tuca, a Verônica aí, participarem, pegar os versículos aí. Eu não vou poder estar, que eu estarei viajando. Como diz no meu trabalho, eu estarei sofrendo férias. Então eu não vou conseguir participar, não vai ter como participar. Então fica aí um deverzinho de casa para vocês. E gente, esse restante do capítulo 8 é muito bonito, gente. É só mensagem de deixar a gente lá em cima, se a gente ficar em alto astral aí. É bom pra gente começar 2024 lendo o capítulo 8. A gente espera, então, já que o Sidney não vai estar presente, que cada um estude como se ele fosse fazer o estudo da noite, para que seja um estudo dinâmico, né? Para que todo mundo possa participar. Muito bom. Ok. Encerramos aqui. Eu sempre tenho assim as pessoas que avisam, eu ponho lá errado. Ah, parei no capítulo, versículo tal. Não, parou no outro. Então eu sempre preciso dessa ajuda, tá, gente? Que às vezes eu esqueço de marcar aqui, eu marco errado, mas graças a Deus que a gente está unidos aí, nós estamos unidos. Fechamos. Vamos fazer a nossa oração final, então. Agradecendo a esse imenso Deus de paz, de amor, de sabedoria infinita, que a todos os dias nos envolve com essas vibrações de forças, de energias. Agradecemos a Jesus, que é o nosso guia e modelo. Agradecemos a Jesus, que nesses milênios todos tem nos sustentado através de suas orações e desses grandes benfeitores da humanidade que vem vivenciando o teu Evangelho. Obrigado, Pai, pelo momento que nós estamos vivendo. Sabemos que não é fácil, que é desafiador, mas a mensagem de Paulo cai como uma esperança em nossas almas. Cai como um refrigério, para que a cada dia possamos ter forças, orarmos mais e vivenciarmos cada dia a sua palavra. Envolva o nosso planeta, que conforme Paulo falou, está gestando em dores o trabalho do parto. Que ele possa ser suavizado pela sua misericórdia. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nesses momentos, fluidificando o lar de cada um, fluidificando a mente, a família, colocando em todos nós, Senhor, uma flor de esperança e de paz, e que possamos seguir unidos, seguirmos juntos, para que no porvir possamos realmente frutificarmos e vivenciarmos o Teu Evangelho. A Ti agradecemos e encerramos esse estudo, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.